Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que, para mim, é simplesmente fascinante. Já parou para pensar o que os grandes nomes da história da Igreja falaram sobre Nossa Senhora? Não só como a mãe de Jesus, mas sobre o papel dela na nossa vida, na nossa fé. E um desses gigantes foi o Papa Leão XIII. O nome dele talvez não seja tão famoso quanto o de João Paulo II ou do Papa Francisco. Mas o que ele escreveu sobre Maria é de uma profundidade que muda a nossa forma de enxergar as coisas. Sério, fica comigo até o final que você vai entender por que a devoção a Maria não é só uma tradição bonita, mas uma verdadeira arma espiritual. Vamos lá. O Papa Leão XIII viveu numa época bem complicada, final do século XIX. Era um tempo de muitas mudanças, muita gente se afastando da fé, um cenário meio parecido com o que a gente vive hoje, né? E no meio desse caos, o que ele fez? Ele apontou para Nossa Senhora como a solução. Ele escreveu várias encíclicas, que são cartas importantes do Papa, e em muitas delas, o tema era o Rosário e Maria. Para ele, Maria não era só uma figura lá do passado. Ela é a medianeira de todas as graças. Calma, o que isso quer dizer? Pensa assim. Você precisa de um favor muito grande, mas não conhece a pessoa que pode te ajudar. Só que o seu melhor amigo é filho dessa pessoa. O que você faz? Você pede para o seu amigo interceder por você, certo? É óbvio, o caminho fica muito mais fácil. É exatamente essa a ideia. Jesus é a fonte de toda a graça, de todo o amor, de todo o perdão. Ele é o único caminho para o Pai. Mas Maria, como mãe dele, tem um acesso, digamos, VIP a esse coração. O Papa Leão XIII dizia que Deus quis que nada nos chegasse sem passar pelas mãos de Maria. Imagina a cena. O Pai derrama as graças sobre Jesus, Jesus as entrega a Maria, e Maria, como a mãe mais cuidadosa do mundo, distribui para a gente, para cada um de nós, na medida certa. Isso não diminui Jesus de forma alguma. Pelo contrário, engrandece. É como se Jesus dissesse: eu confio tanto na minha mãe, eu a amo tanto, que a coloquei como a administradora dos meus tesouros. É um ato de amor e confiança, de filho para mãe. Quando a gente pede a Maria, a gente não está ignorando Jesus. A gente está usando o jeitinho que o próprio Deus criou para chegar a ele. É um atalho de amor. O Papa Leão XIII era conhecido como o Papa do Rosário. Ele bateu nessa tecla sem parar. E por quê? Porque ele entendia que o Rosário é muito mais do que repetir Ave-Marias. Cada mistério que a gente reza é como sentar com Maria para folhear o álbum de fotos da vida de Jesus. Pensa comigo. Quando você reza os mistérios gozosos, é como se Maria te contasse, com detalhes de mãe, como foi a anunciação do anjo, a visita à prima Isabel, o nascimento de Jesus naquela manjedoura simples. Ela te conta o cheiro, o frio, a alegria que ela sentiu. Você vive aquilo com ela. Quando você reza os mistérios dolorosos, ela te pega pela mão e te leva para o Calvário. Ela não te deixa sozinho na dor. Ela te mostra a dor dela ao ver o filho sofrer. E isso nos ajuda a entender o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Rezar o Rosário é meditar sobre o Evangelho com a melhor professora de todas. O Papa Leão XIII dizia que o Rosário é uma arma poderosa contra o mal. Imagina que sua vida está cheia de problemas. Ansiedade, problemas na família, dificuldades financeiras. Cada Ave Maria que você reza é como uma flecha de luz que você lança contra a escuridão. Não é mágica, é fé. Você está se conectando com o céu, pedindo a ajuda da Rainha dos Anjos. Você acha que o inimigo de Deus gosta disso? Claro que não. Ele odeia o Rosário porque ele sabe o poder que essa oração tem. É como se você estivesse num campo de batalha espiritual. Rezar o Rosário é vestir a sua armadura, pegar o seu escudo e a sua espada, com a Rainha do Céu lutando ao seu lado. Quem pode te vencer? O Papa Leão XIII sabia disso e queria que toda a Igreja soubesse. Outro ponto genial que o Papa Leão nos ensina é que Maria é o nosso modelo perfeito de virtude. A gente vive num mundo que nos diz para sermos egoístas, para pensarmos só em nós mesmos. Maria é o oposto total. Ela é a humildade em pessoa. Ela, a escolhida por Deus, se nazivai serva do Senhor. Ela é a pureza, a obediência, a paciência.
Quando a gente olha para Maria, a gente tem um GPS para a santidade. Tá difícil perdoar alguém? Olha para Maria ao pé da cruz. Tá difícil ser humilde? Olha para Maria dizendo: faça-se em mim. Tá difícil ter paciência com as dificuldades? Pensa em Maria fugindo para o Egito, sem saber direito o que o futuro reservava. Ela é a prova de que é possível ser santo no meio do mundo, no meio das nossas correrias, dos nossos desafios. Ela não era uma deusa, era uma mulher de carne e osso, como a gente. Mas a fé dela, a entrega dela, era total. E é isso que o Papa Leão XIII nos convida a imitar. Olhar para Maria, não para admirá-la de longe, mas para dizer: Mãe, me ensina a ser como você, me ensina a amar Jesus como você amou. E tem mais. Leão XIII consagrou o mês de outubro ao Rosário. Ele instituiu essa prática para que a igreja inteira, ao mesmo tempo, se unisse nessa corrente de oração. Imagina a força disso. Milhões de pessoas, no mundo todo, rezando o rosário, pedindo a intercessão da mesma mãe. É uma energia espiritual gigantesca. Isso nos mostra que a nossa fé não é individualista. Somos uma família, a igreja. E Maria é a mãe dessa grande família. Quando a gente reza junto, especialmente o rosário, a gente fortalece esses laços. É como uma família que se reúne ao redor da mesa para conversar com a mãe. A gente partilha as alegrias, as dores, e ela cuida de tudo, leva tudo para o filho. Então, resumindo o pensamento incrível do Papa Leão XIII, Maria é a administradora das graças de Deus, o caminho mais rápido e seguro para chegar a Jesus. O rosário é a nossa arma espiritual, a nossa meditação do Evangelho e o nosso momento com a mãe. E Maria é o nosso modelo perfeito, o nosso GPS para o céu. Talvez você esteja pensando: nossa, mas eu não tenho o hábito de rezar o rosário, parece tão difícil, tão longo. Começa com calma. Reza um mistério por dia. 10 Ave-Marias. Leva o quê? 5 minutos? Oferece por uma intenção, pela sua família, pelo seu trabalho. Você vai ver como, aos poucos, esse hábito transforma o seu dia, a sua paz interior. Pega o seu terço. Ele não é um amuleto da sorte, é uma ferramenta. É o telefone para ligar direto para o colo da mãe. Não deixa ele guardado na gaveta. Usa. Papa Leão XIII insistiu tanto nisso por um motivo. Ele sabia, como Papa, como pai espiritual, do que a gente precisava. E a gente precisa de mãe. A mensagem dele, de mais de 100 anos atrás, é mais atual do que nunca. No meio da confusão do mundo, da ansiedade, das notícias ruins, a gente tem um refúgio seguro: o Imaculado Coração de Maria. Correr para ela não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência espiritual. É usar os recursos que o próprio Deus nos deu. Espero que essa reflexão sobre o que o Papa Leão XIII nos ensinou tenha tocado seu coração. Que tenha te dado um novo ânimo para pegar o seu terço e fortalecer sua amizade com Nossa Senhora. Ela está te esperando de braços abertos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precise ouvir isso. E o mais importante, se inscreve aqui no canal Jesus Te Segue, para a gente continuar crescendo na fé juntos. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e sob a proteção da Virgem Maria. Até a próxima.